Olá, pessoal! Estamos começando mais um programa Eu Sou. Hoje a gente está num lugar muito especial e aconchegante que eu tive o prazer de conhecer, que é o Átrio Café e Bar. Ele fica aqui na Rua Bahia, no centro de Avaré. Quem não conhece aqui ainda, precisa dar uma passadinha aqui, que esse lugar é um charme, gente. E antes de eu falar do convidado de hoje, eu quero dedicar esse programa a todos os professores que estão nos assistindo. Os professores que eu tenho muito respeito, muito orgulho, são profissionais que viabilizam a discussão, o compartilhamento de ideias e de experiências, incentivando crianças, jovens e adultos a tomarem decisões juntos, fortalecendo o debate e o senso de democracia. E é claro, eles impactam o rumo da sociedade. E é agora que eu quero apresentar a vocês, com muito carinho, o nosso convidado de hoje é o professor Marcelo Garcia Antunes. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Ana. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui conversando com você hoje e com certeza o nosso papo vai ser bem legal. Eu não tenho dúvida que você vai trazer um monte de conhecimento, além de tudo, de toda essa simpatia, um monte de coisa boa aqui pra gente, engrandecendo o nosso bate-papo. Obrigada. Estou muito honrada de ter você aqui comigo. Prazer é todo meu. Eu quero começar te perguntando, o Marcelo é professor de Geografia. E eu quero entender em que momento você se interessou por essa área. Olha, Ana, desde pequeno, eu em alguns episódios da minha vida, eu sempre tive contato com alguns acontecimentos, alguns fatos históricos que me fizeram me interessar por geografia, né? E eu sempre conto isso para os alunos. Se algum fato histórico teve culpa de eu estar dando aula para vocês aqui hoje, foi o dia 11 de setembro de 2001, né, que foi o atentado às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Eu me lembro que eu estava na 7ª série, que hoje é o atual 8º ano, eu tinha ali os meus 13 anos de idade, e aquele acontecimento me despertou de uma maneira que eu nunca imaginei, que aquilo, nenhuma outra coisa na vida me despertou tanto. Eu queria entender qual era o motivo de um terrorista, um grupo de terroristas praticar um atentado como aquele, matar milhares de pessoas, né? Pessoas inocentes, Pessoas inclusive. inocentes e modificar totalmente a estrutura do pensamento global, né, que estava dada naquele momento. Então, óbvio que depois que eu construí essa narrativa que eu estou falando agora, né, naquele momento ali em 2001, que eu tinha 13 anos, eu queria entender o que estava acontecendo, por que uma pessoa ou um grupo de pessoas é capaz de fazer isso, né? Então esse foi o meu primeiro start, assim, para eu começar a me interessar por esses assuntos ligados à geografia, né? E posteriormente, um segundo gatilho para isso, sem dúvida, foram os professores de geografia que eu tive no ensino médio, principalmente, né? Que são o Robson Montagnoli e o professor Miller, muito conhecido aqui em Avaré. Esses dois professores, eles sem dúvida, eles são os grandes fomentadores de eu ser o professor de geografia que eu sou hoje. Que legal, o professor Miller, inclusive, me deu aula também e realmente era um grande professor, continua sendo um grande professor. É verdade. E a gente conversando, eu fiquei pensando, o que a geografia estuda? Eu sei que ela é uma ciência que estuda algumas coisas, mas no nosso conhecimento leigo, a gente pensa que geografia estuda só... Vem um mapa na minha cabeça quando eu penso em geografia. Além, claro, né, de relevos, de vegetações, mas além de tudo, a localização de países, de estados, de continentes. Exato. E a gente sabe que geografia não é só isso. Geografia não é nem um pouco só isso. Já te interrompendo. Me explica. Existe um conjunto de elementos para explicar isso, né, Ana? Primeiro, assim, se a gente olhar a ciência, a geografia como ciência, primeiro que ela é uma ciência muito nova, comparada a outras ciências, né? A geografia ela se forma como ciência no final do século XIX. Então ela é uma ciência muito recente, comparada às outras ciências, né? E aí, até a segunda metade do século XX, até os anos 60 ali, a principal escola de estudo da geografia era a chamada geografia quantitativista, quantitativa. E ela é justamente isso, ela se preocupava em descrever as coisas somente, né? Ela se preocupava de descrever o relevo, a hidrografia, a vegetação, ela se preocupava em descrever os dados sociais e econômicos, mas sem analisar os porquês desses dados serem assim, né?
Então, a geografia ela se constrói como sendo essa disciplina, mas depois dos anos 70, no mundo e no Brasil, é que a geografia começa a ganhar esse viés mais crítico, mais questionador da sua própria realidade, né? De se perguntar os porquês desses fenômenos geográficos serem assim, né? Então é a partir desse momento que a geografia começa a se transformar numa ciência mais crítica da realidade. E aí, para isso, a gente precisa se utilizar daqueles dados dessa geografia descritiva, mas entender os porquês desses dados serem assim. E nós temos grandes nomes nessa época, de 70 para frente, de pensadores, de intelectuais contemporâneos que a gente pode citar aqui e que nós já conversamos quando a gente estava elaborando uma pauta, que é o Milton Santos, por exemplo, que eu acredito que seja uma pessoa a quem você se inspira e também teve grande influência no teu trabalho. Sem dúvida, o Milton Santos é um dos mais importantes geógrafos brasileiros, sem dúvida nenhuma, né? Para quem não conhece o Milton Santos e a obra dele, ele é um homem negro, baiano, que é advogado de formação, na verdade. A formação bacharel dele é em Direito, e ele se especializou na sua pós-graduação na área de Geografia, né? Então foi lá no doutorado que ele começou a analisar mais profundamente essas contradições do espaço geográfico, que é objeto de estudo da geografia, né? Que se preocupa nas relações entre a sociedade e a natureza. E o pensamento do Milton Santos no Brasil, ele é um pensamento muito importante, né? O Milton Santos, ele tem uma vastíssima obra geográfica, ele tem dezenas de livros publicados, né? Mas eu destacaria alguns que são muito interessantes de a gente ler. Para quem quiser entender um pouco do pensamento do Milton Santos, o livro fundamental da obra dele se chama Por uma Outra Globalização. Nesse livro, que é o último livro, inclusive, escrito dele em vida, é um livro onde ele vai, publicado em vida, né, vamos assim dizer, ele teve outras obras publicadas depois de morto, mas esse último livro dele, em vida publicado, é um livro onde ele vai mostrar como essa globalização afeta de maneiras diferentes o mundo contemporâneo. Então, a globalização, o uso das tecnologias, o acesso à tecnologia na saúde, na educação, na ciência de maneira geral, ele mostra como esse acesso é diferente no mundo desenvolvido e no subdesenvolvido. Sim. Então, isso é uma grande representação da obra dele, né? Pegando esse gancho do Milton Santos, que, aliás, faleceu em 2001. Então, quando eu falo que ele é contemporâneo e as ideias dele são extremamente atuais, é porque ele realmente esteve conosco há pouco, né? E Milton Santos tem uma fala que diz o seguinte: o mundo é dividido em duas classes. A classe dos que não comem e a classe dos que não dormem com medo da revolução desses que não comem. Exatamente, né? Essa fala é uma fala que resume bastante essa última obra dele, que é a obra do Por uma Outra Globalização. Ele, sem dúvida, foi um dos mais importantes geógrafos do Brasil e do mundo. Tanto que ele recebeu o prêmio Walter Lud, que é o prêmio, seria o Oscar da geografia, vamos assim dizer, né? Então ele é mais do que um geógrafo, ele é um filósofo do espaço geográfico, eu diria isso. Inclusive, esse prêmio foi dedicado a ele, é o único brasileiro e o único professor da América Latina a ganhar esse prêmio, de tão importante que ele era, né, como pensador, como intelectual. Exatamente. Pegando esse gancho, vamos falar um pouquinho dos teus projetos com a escola que você trabalha, porque eu sei que você tem um jeito de ensinar diferente, né? E que você forma não só alunos que vão prestar o vestibular e vão ter uma carreira acadêmica, mas também você interfere na vida desses alunos, né? Como seres humanos. E me conta um pouquinho dos teus dois últimos projetos que eu achei muito interessantes que você fez esse ano. Então, eu desenvolvi alguns projetos em uma das escolas que eu trabalho, onde eu queria justamente aproximar o aluno da sua própria realidade, né? A gente, às vezes, fica muito preso em sala de aula a esse viés conteudista do vestibular, como você disse, e a gente precisa trazer uma coisa diferente para esse novo aluno do século XXI, né?
que estimule a capacidade crítica de pensamento dele, e mais do que estimular só uma capacidade crítica, ele precisa aprender a resolver problemas, né? Então, uma das atividades muito legais que eu desenvolvi numa das escolas foi a de construção de resolução de problemas para uma cidade fictícia. Então, eu criei uma cidade fictícia no litoral do estado de São Paulo. Esse é o contexto geográfico onde eu quis colocar essa cidade, na praia. Mas o objetivo de colocar essa cidade na praia era porque os temas que eu queria puxar estavam ligados ao litoral brasileiro, né? Legal. Como a ocupação brasileira começou do litoral para o interior, pelas bordas, exatamente, a comunidade Tupi-Guarani era muito forte no litoral brasileiro. Então eu dei um nome Tupi-Guarani para a cidade, e todos os bairros tinham nomes Tupi-Guarani. Enfim, eu quis valorizar a cultura indígena nesse sentido, e eu fui construindo uma narrativa histórica mesmo da cidade. Então eu lia o documento primeiro para os alunos: o nome dessa cidade é assim, o nome daquele bairro é assado. Então eu fui construindo toda uma narrativa histórica com eles. Eu descrevi o relevo da cidade, eu descrevi o clima da cidade, e a partir disso eles tinham que resolver alguns problemas na cidade. Então eu dividi eles em grupos, e aí um grupo ficou com a resolução de um problema, que era uma comunidade que era uma vila de pescadores, precisava ter um acesso facilitado ao centro urbano. E eles precisavam desenvolver projetos para melhorar a qualidade de vida dessa vila de pescadores. O acesso à cidade, o acesso à educação, o acesso ao posto de saúde. Então, como que eles iam fazer isso? Então, essa era uma proposta lá. E eles tinham que fazer toda uma pesquisa anterior. Um outro grupo tinha que selecionar a melhor área dentro do município para a instalação de uma nova refinaria de petróleo da Petrobras, já que o litoral brasileiro tem muita prospecção de petróleo. Um outro grupo tinha que criar um projeto de saneamento básico de coleta de lixo urbano e destinação final do lixo. Qual é o melhor lugar da cidade para instalar um aterro sanitário? E um outro grupo tinha que desvendar uma forma de como realocar pessoas acometidas por um desastre natural de deslizamento de terra, que é um problema muito comum, é o desastre natural mais comum dentro do Brasil, né? Deslizamento de terra de encosta no litoral brasileiro. Só esse ano a gente teve aí eventos no Rio de Janeiro e né? em Pernambuco que Sim. morreram centenas de pessoas, né? Então esse foi um dos projetos que é muito legal, e você vê os alunos ativos, né, na resolução desses problemas. Legal demais. Exatamente. Então o aluno tem contato com essa realidade que muitas vezes no cotidiano dele ele não teria. Exatamente. Né? Exatamente. E até concluindo o que você está dizendo, me lembrei aqui do Paulo Freire, que falava que para educar, o educador deve falar com as pessoas. E não para as pessoas. Para as pessoas, para que elas realmente se formem cidadãos de bem, pensadores. E sem contar que vocês estão formando os futuros líderes. Que bom que eles estão tendo acesso a esse conteúdo agora, para que futuramente sejam pessoas, quem sabe, políticos, exatamente, que atuem de forma mais efetiva no nosso país. Exatamente. Né? Gente, no segundo bloco, o Marcelo vai falar sobre um outro projeto que ele também fez com os alunos e que os estimulou a pensar sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, fica sentadinho aí que já já a gente volta com mais conhecimento, com mais informação, com o professor Marcelo. Até já!